Aqui estamos para analisar, para olharmos para os temas que marcaram a semana e já iremos anunciar quais os temas selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Por agora saiba que está a trabalhar para si na sonorização o João Caçula, na técnica está o Edgar Elias, a coordenação geral Horácio dos Reis, eu sou a Claudimir da Costa. Agora sim podemos passar para os nossos temas e depois passaremos ao anúncio dos nossos convidados que já estão em estúdio. Hoje vamos olhar para os seguintes temas. Conselho da República reúne-se 2 anos depois com o tema sobre a fome por cima da mesa. País assinala 2 anos das eleições gerais de agosto de 2022. Crise no PRS. Partido remarca 5º Congresso Ordinário para outubro deste ano. João Lourenço chama para encontro alargado dirigentes dos CAPES para discutir vida interna do país. São esses os temas que vão dominar o nosso debate, que conta com a participação pelo empelado jurista Mário Aragão. Boa tarde, muito obrigada por se juntar a nós nesta tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Claudimir. Boa tarde, prezados companheiros do painel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Despertar, a Rádio Mãe aqui no município de Viana. Muito bem, está connosco também o deputado pelo Partido UNITA, Paulo Faria. Boa tarde. Seja bem-vindo de volta. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Edmar, e também boa tarde extensivo aos ouvintes da Rádio Despertar. Obrigado pelo convite. Muito bem, marca presença neste debate o politólogo Agostinho Cicato. Boa tarde, Dr. Cicato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite uma vez mais. Boa tarde para si, Claudimir. Boa tarde extensivo aos meus colegas. E hoje escolheste bem, me meteste no meio de dois professores, né? O professor Donda Zinga e o professor Faria. Boa tarde extensivo a todos os ouvintes da Despertar. Muito bem, por fim, mas não menos importante, está o Dr. Ndonda Zinga, que é porta-voz da FNLA, depois de muito tempo ausente, com a devida justificação. Boa tarde, obrigada por ter feito um esforço para aqui estar connosco, para juntos olharmos para os temas que se impõem a este debate. Boa tarde. Muito boa tarde, Claudimir. Estendo também essa saudação aos meus colegas aqui do painel. Naturalmente é um prazer enorme, repito mesmo, apraz-me imensamente estar nesse riquíssimo programa de prova dos factos, que de análise de situações candentes do nosso país. É um retorno, conforme disse a minha filha, depois de tanta turbulência que passei, portanto, na vida social. Muito obrigado. E os rádio ouvintes, um prazer estar convosco mais uma vez. Muito bem. Apresentados que estão os nossos convidados, vamos passar então para a abordagem do nosso primeiro tema, até porque já não temos muito tempo, são agora 13h23. A SIC só agora sintonizou os 91.0 em FM, é sim a Rádio Comercial Despertar. Pode acompanhar-nos também na nossa página do Facebook Rádio Despertar Angola. Agora sim, vamos começar por olhar para o nosso primeiro tema. Conselho da República reúne-se 2 anos depois com o tema sobre a fome por cima da mesa. O presidente angolano afirmou, durante o Conselho da República, sobre o tema segurança alimentar, que a agricultura familiar, que contribui com mais de 80% dos produtos alimentares da cesta básica, é a arma para o combate à fome e à pobreza, que, segundo disse, não dependem, estes últimos, portanto, fome e pobreza, do aumento das importações ou da política fiscal e cambial, mas sim de uma maior oferta de alimentos produzidos localmente. O campo de batalha de hoje devem ser os campos agrícolas, onde fazendeiros e camponeses, com o seu abnegado trabalho, extraem os produtos alimentares que nós precisamos de continuar a importar. Por isso, temos de olhar para as famílias camponesas com outro respeito e consideração por nos proporcionarem o pão de cada dia, disse João Lourenço, acrescentando que o país já está a produzir bastante, mas não o suficiente. Por isso, acrescentou, o segredo é trabalharmos mais e com melhores práticas de cultivo para tirarmos o maior rendimento possível por hectare. Bem,
Vamos começar por si, Dr. Mário Aragão. Foi um reconhecimento do Presidente João Lourenço relativamente à pouca atenção que o Executivo tem estado a dar ao setor agrícola, que na verdade continua a ser o parente pobre do OGE. Pergunto-lhe ainda se foi também um reconhecimento de que há fome no país e por conta dela alguns angolanos têm estado a morrer. Portanto, não é verdade, não é taxativamente verdade, de que a agricultura tem sido o parente pobre no Orçamento Geral do Estado. E acredito que os colegas vão colaborar comigo, que de facto tem sido aquele parente que o Presidente da República, na primeira pessoa, tem estado a dar a importância e saber de que o Presidente da República tem estado a esquecer aquilo que é os investimentos petrolíferos, porque o petróleo, infelizmente, ainda é o setor que mais contribui para o Orçamento Geral do Estado, mas a agricultura, como disse e falou muito bem o senhor Presidente, é o caminho para o desenvolvimento da nossa República. Agora, o Presidente esteve reunido com o Conselho da República, é um conselho legalmente consagrado, de acordo com a nossa Constituição da República de Angola, no seu artigo 135 e números seguintes, que fazem parte as entidades que lá estiveram, como os presidentes políticos com assento parlamentar na Assembleia Nacional, coligações, convidados pelo Presidente da República, ministros convidados pelo Presidente da República. Portanto, é um conselho que, normalmente, o Sr. Presidente chama sempre que quer ouvir matérias ligadas à nação. E esta da fome, o Sr. Presidente, de facto, está em Angola e conhece a realidade daquilo que o nosso país e as nossas comunidades estão a viver. Naturalmente, ele trouxe esta matéria para ouvir dos conselheiros a melhor opinião, o melhor caminho para se poder alavancar aquilo que é a agricultura, uma vez que o Presidente da República, em quase todas as saídas que o Presidente da República faz da Angola para o exterior, o Presidente tem estado a levar um grupo de empresários para poder fazer aquilo que é a troca de experiência, principalmente empresários do setor agrícola. Aliás, o Presidente disse muito bem que agora o campo de batalha é o setor agrícola, deve ser o nosso campo de batalha. E naturalmente, Angola produz-se muito. O maior problema que eu entendo é o escoamento, porque nós temos produtos internamente. Agora, é importante melhorarmos naquilo que é o escoamento desses produtos. E o Presidente tem noção que, de facto, é preciso que o Estado angolano melhore nesse quesito. Daí a razão de chamar, então, os conselheiros da República do Senhor Presidente da República, para a sua redundância, para então encontrar o melhor caminho. Disse que também o próprio Conselho, há aqui uma inércia do próprio Conselho. O Conselho da República espera muito que o Senhor Presidente se manifeste. Não, o Conselho da República não pode esperar sempre que o Presidente se manifeste. O Conselho tem as suas competências, tem as suas regalias e devem trabalhar para que nós tenhamos um Conselho da República, de facto, e que possam ajudar o Senhor Presidente nas matérias ligadas ao nosso país ou à sociedade. Muito bem, obrigada, Dr. Aragão, por estas palavras iniciais. Deputado Faria, vamos agora passar a palavra a si. Foi um reconhecimento, aliás, na sua intervenção, João Lourenço disse ainda que o Executivo, ou seja, que os partidos políticos, igrejas e sociedade civil, devem repudiar o discurso negativista e tomar a dianteira no encorajamento das famílias camponesas pelos bons resultados do trabalho que a agricultura familiar tem estado a apresentar. Como é que interpreta estas palavras de João Lourenço enquanto deputado pelo Partido UNITA, e aproveito também para lhe perguntar como terá recebido a UNITA o convite para participar desta reunião 2 anos depois, e quais foram as conclusões a que chegaram? Sim, antes de mais é uma pergunta interessante, naturalmente, mas devo aqui dizer que a informação que disponho são aquelas que fui também aurindo, de fontes abertas, naturalmente, e muito do que vou partilhar sobre este ponto em particular há de cingir-se num conjunto de pronunciamentos, ações públicas que foram tomadas
sobretudo no dia 10 do mês passado, pelo o trio, a Frente Patriótica Unida, não é? Que desenvolveram um documento bastante rico daquilo que eles designaram como a radiografia da Angola real. E, de facto, foi neste mesmo dia 10 que este trio foi até a Cidade Alta na tentativa de fazer a entrega deste mesmo documento. Portanto, eu ao ler aquilo que foi a declaração, a nota de abertura, o discurso de abertura e também a nota de fecho deste Conselho da República, tive naturalmente a impressão de que o mote desta reunião foi suscitado pela radiografia bastante crítica e real feita pelo trio da Frente Patriótica sobre a Angola Real. E, de facto, é uma Angola real onde os angolanos, na sua vasta maioria, sofrem aquilo que o próprio documento designa como o martírio. Não é? O martírio de uma situação de grande desespero social, e este desespero é agravado pelas condições de profunda crise económica, instabilidade cambial e inflação galopante que se registra permanentemente na economia angolana, portanto, que é estruturalmente uma economia estagnada e isto tem consequências reais na vida do cidadão, nomeadamente a questão da pobreza, não é? E daqui gostaria de reportar-me a um estudo recente também da Afrobarómetro, onde 5 em cada 10 angolanos, cerca de 45%, experimentou a pobreza extrema, isto a par também do relatório global do Fundo, Fundo Alimentar, não é? O PAM. Portanto, onde também se designa que mais de 11 milhões de angolanos, portanto, vivem em situação de pobreza extrema, portanto, e consequentemente a fome. Então, com estes factos, dá-me a entender que impunha-se a realização do Conselho da República, não é? Portanto, é um órgão pura e simplesmente consultivo, tem o propósito de aconselhar o Presidente da República, mas não sei se efetivamente faz alguma diferença, não é? Eu desconheço o que cada um dos membros do Conselho da República teria emitido enquanto Conselho ao Presidente da República, mas os factos estão aí para todo mundo ver, não é? E os factos são extremamente assombrosos. E a questão, eu vi também a declaração final e a inicial, e percebo que seria a melhor oportunidade do Presidente da República explicar-se quando ele há tempos dizia que a fome é relativa, não é? Mas em momento algum o Presidente da República susteve a sua argumentação desastrosa, não é? E irresponsável de que a fome que está a devastar famílias inteiras, e recentemente nós tivemos o conhecimento do passamento físico por fome na província do Cunene, na comuna do Mongua, da cidadã Celestina Coniuno, não é? Portanto, é uma notícia que é divulgada pelo senhor Padre Gaudêncio no Espiritano. Portanto, e como esta concidadã, tantos outros continuam a perecer de fome. E os contentores hoje tornaram-se restaurantes abertos, não é? Para um número, uma brigada de crianças, e ainda relacionados a isto, na terça-feira passada, no dia seguinte, tive a oportunidade de ir no bairro da Boa Esperança Central. Houve, infelizmente, uma tragédia, não é? O grupo de criança foi à lixeira apanhar metal, não é? Porque é uma prática recorrente hoje, mais uma vez sintoma de pobreza extrema, apanhar metais, mas houve de facto no saco, ao invés de um metal, era uma bomba, não é? Do tipo F1, portanto uma granada. E então, ao tentarem limpar, esta granada explodiu e matou in situ
3 crianças, uma de 2 anos e 3 meses, outra de 10 e outra de 6 anos. Portanto, é o sinal de pobreza e desespero. Portanto, e traça, de facto, um quadro bastante crítico em termos de performance da governação do governo liderado pelo presidente João Lourenço, não é? Altamente incompetente, não é? Portanto, são os factos, que... Obrigada. Acabou por que... beneficiar de alguns minutos a mais. Doutor Aragão, já lhe vou passar a palavra. Permita-me antes passar a palavra aos que ainda não falaram e depois, senão vamos perder algum tempo. Já lhe vamos passar a palavra. É rápido. O doutor Farias está aqui a fazer uma análise. Não sei se quer fazer ou criar terror nos assuntos ligados à sociedade, mas é preciso nós não criarmos terror nos assuntos ligados a Angola. E eu tenho dito que nós não podemos fazer política nos assuntos sérios. E o que eu estou aqui a notar é que o seu deputado, com todo o respeito e consideração que eu tenho, está a fazer política nos assuntos sociais. A fome, de facto, é um assunto emergencial. A fome é um assunto emergencial e é um assunto que o executivo angolano, liderado pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, está a levar a cabo. E é visível o empenho do Executivo, é visível o empenho do Presidente da República. E o Conselho da República também tem uma função muito crucial naquilo que é o desempenho da comunidade. O que nós deveríamos levantar é o que é que fazem os conselheiros do Presidente da República. Esta é uma questão, porque os conselheiros querem esperar de que o Presidente traga todos os assuntos. E não é isso que se espera. Obrigada, doutora Não Aragão. podemos fazer terror nos assuntos sociais que Angola está a passar. Muito bem. Obrigada. Doutor Faria, já lhe vou passar a palavra, senão vamos monopolizar o debate e não é isso que se pretende. Precisamos mesmo de ouvir os demais convidados. Dr. Cicato e Dr. Nondazinga. Dr. Cicato, gostaria que nos ajudasse a perceber por que motivo não temos ainda uma agricultura sustentável, quando temos vários programas de fomento à agricultura. Falamos propriamente por exemplo, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que é o FADA, o Fundo de Garantia de Crédito, o Fundo Angolano de Capital de Risco, só para mencionar aqui alguns. Claudimir, há coisas que é preciso levarmos bastante a sério neste país. Um deles é compreendermos o que é o Conselho da República. Portanto, o Conselho da República é um órgão colegial dirigido pelo chefe de Estado. Portanto, é consultivo. Este órgão é consultivo. Aliás, o termo é claro sobre isto. Quando é consultivo, quer dizer que esse órgão reúne quando o Presidente da República assim o solicitar. Quando o ente principal assim o entender. É assim que está na Constituição. Portanto, é um órgão colegial, consultivo do Presidente da República. Portanto, sobre isto, podemos mudar de linha. Não é um órgão deliberativo. Ou seja, o Conselho da República não toma decisões. Se o Conselho da República tomasse decisões, Angola já teria eleições autárquicas. Porque foi o Conselho da República que em 2018 deliberou que em 2020 haveriam eleições autárquicas. Por ser mesmo um órgão de consulta do Presidente da República, não aconteceram. Portanto, e nem com isto até se fez casos, nem foi um problema maior. Eu quero quero assinalar dois significados deste Conselho da República. Primeiro, o facto de se terem passado 2 anos sem a sua convocação, e indica claramente que, na perspectiva do Presidente da República, não haviam temas suficientes para consultar os seus conselheiros, que são então os partidos, entidades, lideranças dos partidos políticos, com assento parlamentar, e outros convidados, por sua conveniência, entendidas melhor participar deste Conselho da República.
Ora, o que é que acontece nessas circunstâncias? Acontece, porém, que a vida política é corrente. Na política, eu considero sempre a política como um jogo de basquete. Em 5 minutos já é fatal, já é vital. E aconteceram factos importantes neste país nos últimos 2 anos que eram necessários, aliás, exigiam até novamente uma convocação do Conselho da República. Por exemplo, a partir da altura em que o presidente remete, por exemplo, esse expediente recente que foi aprovado da divisão político-administrativa, uma vez que tem a ver com os angolanos, naquela altura em que o senhor presidente entende remeter isto à apreciação dos deputados, havia sim necessidade de também ouvir os seus conselheiros, tal como fê-lo agora, positivamente, com este tema sobre segurança alimentar. Assim como há outros tantos temas que surgem aí à volta. Sobre segurança alimentar, e é verdade, que o Presidente da República terá seguramente ter ouvido, terá acompanhado aquilo que ele próprio considerou o discurso negativo. E eu estou em crer que foi exatamente o discurso negativo. E foi tão negativo e depois se transformou em positivo que o Presidente da República se sentiu até tocado, conheceu realmente a realidade de quem estava a gritar. E porque quem é que está a gritar? É o cidadão que está a passar a fome lá na aldeia. Portanto, é o cidadão que não tem estrada que liga a sua cidade do campo, onde produz o seu produto e o seu produto está a deteriorar, como fez bem menção o próprio Presidente da República na sua abordagem. Portanto, dito isto, estou aqui em crer que esta é uma das notas positivas, por exemplo, que o Presidente da República teve, mas também é preciso ter-se em conta que o Presidente da República tinha então aqui uma oportunidade para dizer, olha, se de um lado a fome foi relativa até naquela altura, hoje a fome é factual. E por essa razão mesmo, meus caríssimos conselheiros, eu convoquei-vos exatamente para em conjunto então fazermos esta análise. E para terminar esta nota, é preciso, quando nós falamos de segurança alimentar, falamos um pouco de tudo. Repare, nós hoje, a par ainda do que se produz na agricultura, nós não sabemos a qualidade do frango que entra neste país. Nós não sabemos, isso é sério. Nós não sabemos quem é que traz, em que condições é que traz. E já ouvimos até relatos, espero não serem verdades, de que os países que nos mandam essa linha de alimento que nós consumimos, nos seus países nem dão nem aos cães. E, portanto, isto é direcionado para nós. Ouvimos há pouco menos de um ano, dos órgãos de comunicação social público, portanto, a TPA, por exemplo, a nos apresentar um relatório de que 50% dos medicamentos que utilizávamos aqui em Angola eram como que chama isso? Pronto, o termo correto não sei qual seria, mas eram pirateados, não é? Talvez o termo seria este. Portanto, é um pouco desta situação que acredito que o Presidente fê-lo, do ponto de vista, na qualidade de chefe de Estado, fê-lo e muito bem. E eu acredito que o segundo passo que também temos de assinalar é um encontro entre os entes políticos. Foi uma oportunidade, por exemplo, de João Lourenço e de Alberto Costa Júnior encontrarem-se. Apesar de não ser nos termos políticos, foi mais nos termos do chefe de Estado consultar os seus conselheiros, mas foi importante ver que os políticos encontraram-se e acredito que devem ter trocado maior experiência. Para terminar, é preciso também que o Presidente, mas é importante mesmo, é importante para não vaguear, mas é importante, Claudimir, para terminar mesmo. Eu gostava só de terminar, se me permitir, só um minutinho. Na verdade, mesmo. Eu gostaria que não terminasse sem antes olhar para esta questão que lhe colocamos em instantes, que tem a ver com o facto dos programas de fomento à agricultura não estarem a surtir o devido efeito. Não sei se concorda com estas palavras. Sim. Eu gostaria que... Vou responder diretamente.
Pronto, eu não consigo fazer uma avaliação concreta sobre destes programas, e porque ainda mantenho a minha posição sobre estes programas. Esses programas, a sua doença é só esquemas. Portanto, os programas são bem concebidos e são bons, perfeitos, diga-se em boa verdade, foram desenhados por especialistas com qualificação. O grande problema que nós temos aqui chama-se o cancro do amiguismo. O cancro da corrupção, que, convenhamos, não vai acabar com a estrutura que nós temos atualmente. Os países só mudam quando fazem as chamadas metamorfoses, e as metamorfoses para as democracias acontecem então com as alternâncias. Fora disto, podemos repetir todos os discursos e não acaba. Esses são bons projetos, mas não vão ter eficácia. Eu tenho dúvida nesta altura, por exemplo, que aquelas medidas que eu senti no discurso do Presidente da República, e boas medidas, amanhã mesmo, na hora de se colocar à prática, as forças negativas contra o Presidente da República já não venham com os seus esquemas para introduzir gente sua sem competência, as mamás de quem o Presidente da República até muito bem se refere que precisamos potencializá-la, precisamos potencializar o pequeno camponês. Eu tenho receio que este camponês não consiga beneficiar disto, porque a rede do executivo até a lavra, esta rede de mafioso é muito extensa e é muito treinada, e portanto não há condições suficientes para aquilo que o Presidente da República diz em público se transformar em concreto lá na comunidade. Obrigada, Dr. Cicato. Dr. Ndondazinga, quais são as medidas? O que é que qual é a peça que deve ser trocada? O que é que se deve fazer para que se inverta o quadro? O que é que está a falhar? O que é que precisa de ser melhorado? Muito obrigado pela oportunidade. Depois dos meus predecessores terem comentado de forma profunda e praticamente ocuparam todo o tempo, talvez me resta apenas alguns pequenos comentários para poder situar, fazer uma observação fundamentalmente naquilo que o nosso irmão aqui do MPLA está sempre a insistir, que os conselheiros não têm iniciativas, só esperam que o presidente agende. E o Dr. Cicato foi muito bem, preciso, aliás foi lá mesmo no âmago da questão, porque o número 1 do artigo 135º diz claramente que o Conselho da República é o órgão colegial de natureza consultiva do chefe de Estado. Se é consultiva e é auxiliar, a responsabilidade do Estado, portanto do Poder Executivo, permita-me, se eu estou a começar no primeiro segundo. Vai terminar mal. Não, estás a começar com muitos pontos de ordem. Permita-me que eu fale no fim, depois peça. Faz favor, não venha com essa estratégia estranguladora. Então, eu dizia que esse Conselho da República, os conselheiros em si, são limitados. Eles vão lá apenas para efetivamente opinar, sugerir nas questões que o presidente seleciona. O chefe de Estado tem a competência de selecionar as questões que ele achar conveniente. E o Dr. Cicato foi bem claro em dizer, 2 anos passados, sem uma reunião do Conselho da República, é porque o presidente achou que não havia necessidade de chamá-los. Agora que houve, porque ouviu os tais discursos, os supostos discursos negativos, que são os nossos pronunciamentos, em todas as latitudes, que temos estado a vincar com seriedade, com sentido de Estado, com responsabilidade e idoneidade, de que o país está a caminhar mal, o povo está a mergulhar-se num sofrimento desenfreado, numa fome generalizada, e, entretanto, quem tem a responsabilidade de dar a volta à situação tinha que assumir a sua responsabilidade. E o presidente João Lourenço esteve bem, assumiu essa responsabilidade publicamente, chamou os conselheiros, reconheceu, de facto, os nossos discursos, embora na ótica deles negativistas, mas ao ponto de levá-lo à razão, a procurar soluções, então não são negativistas. O doutor Cicato esteve bem. Portanto, foram discursos que efetivamente persuadiram-no
e dissuadiram-no para efetivamente encontrar soluções plausíveis e que surtam efeitos positivos para o povo. E indo na pergunta da minha mana Claudimir, olha, a fome em Angola está generalizada. Há o pauperismo total, indigência, que está à vista de toda a gente, a olho nu. O deputado falou do aterro sanitário e lixeira que tornaram-se restaurante. É uma verdade. Nós confirmamos isso no nosso dia a dia, cotidianamente. No Largo do Ambiente, ali nas imediações do antigo hotel Catequeiro, há ali contentores de lixo. Encontrei um senhor bem vestido a tirar um saquinho qualquer que estava no contentor, pôs no chão, ele sentou-se ali mesmo, começou a comer. Afinal de contas, tinha massa e alguma carne, quer dizer, guisada, massa guisada. Eu vi-o a comer no ar livre, ali mesmo no chão, eu fiquei escandalizado. Meus irmãos, é assunto sério. Meu colega aqui do MPLA, é assunto sério. Eu vi há 2 dias. Portanto, isso é escandalizante, assistir uma coisa desta em plena cidade, em pleno dia, ela comer. Eu vi, não é me contar. Portanto, isso até é revoltante. Revoltante para aquele que é verdadeiramente um patriota deste país e que deu a sua mão para a libertação deste país do jugo colonial português. Sente, no fundo, isso é grave para este país. Olha, quais são as medidas, o que é que eles devem fazer necessariamente? Para o bem-estar do povo, que é um anseio ou aspiração fundamental, são 3 pilares que o presidente, que nos ouça muito bem, vamos aconselhá-lo aqui. São 3 pilares que representam geometricamente um triângulo, que é agricultura, saúde e educação. Esses são fatores decisivos. Ele tem que situar a sua ação, para além das demais, que não são menos importantes, esses 3 pilares fundamentalmente. Por quê? Porque a agricultura... Doutor Ndonda, o Presidente autorizou um valor para que os institutos agrários sejam reabilitados e por meio destes mais técnicos sejam formados. Acompanhamos afincadamente, mas o doutor Chicago já respondeu. Eu não vou nesse meandro, porque o doutor Chicago já respondeu muito bem. O problema não está nas políticas ou nos programas e nos fundos que são disponibilizados. O problema está na rede macabra que existe neste país, que desvia, que desencaminha tudo que é de bem, que possa ser gizado para as populações. Eles apropriam-se, lucupletam-se disso. Portanto, é este o problema que é letal para nós, para toda qualquer situação. A agricultura familiar deve ser apoiada com créditos bonificados. Créditos bonificados, tem que haver fundo devidamente controlado para o fomento da agricultura e que seja de fácil acesso. Que seja nada de burocracia, conforme estão habituados. E a agricultura mecanizada também ser apoiada profundamente pelo Estado. E no quadro da saúde, nós temos que ver as infraestruturas que estão aí a erguer, devem acompanhar a farmacopeia, haver fábrica de medicamentos neste país. Hospitais, centros médicos e postos médicos devidamente apetrechados, com equipamentos e medicamentos, mas tendo em conta o rácio da população. E territorial, nesse sentido. Educação, priorização de cursos técnicos, artes e ofícios em dia, ensino de qualidade com profissionais bem remunerados, não é essa remuneração de chacha, como se diz na gíria. Em suma, uma produção agrícola com excedente para exportarmos em grande escala. Portanto, é isso. Obrigada. Doutor Aragão, não lhe posso dar a palavra novamente porque já beneficiou da palavra pela 2ª vez, o que não aconteceu com os demais convidados. Se eu lhe der a palavra, doutor Cigato disse o quê? Se eu lhe der a palavra depois, na verdade, doutor Aragão, se quiséssemos ser justos, passaríamos a palavra ao doutor Faria na verdade não será possível para desta forma conseguirmos honrar com o nosso compromisso de abordar os temas selecionados. Peço-lhe desculpas, doutor Aragão, agora não lhe vou poder dar o microfone, porque senão estaria a desmerecer. Doutor Aragão, peço-lhe desculpas, não lhe vou poder dar a palavra.
Todos, na verdade, neste momento só o meu microfone está ligado. Peço-lhe desculpas. Vou-lhe pedir mesmo que entenda, por favor. Agora são 13h54 minutos. Vamos passar já para o segundo tema, porque temos mais dois pela frente para abordar. Então precisamos de começar a olhar já para estes temas. Vamos olhar assim para o segundo. O país assinala 2 anos das eleições gerais de agosto de 2022. O país assinalou ontem, 24 de agosto, 2 anos desde a realização das últimas eleições gerais, que deu a vitória contestada a João Lourenço para um segundo mandato à frente dos destinos do país. Participaram das 5ª eleições gerais realizadas no país desde 1992, cerca de 7 partidos políticos e uma coligação, nomeadamente MPLA, UNITA, PRS, FNLA, PN, PHA, PN, aqui um pleonasmo, peço desculpas, e a coligação Casa C. Contas feitas pela CNE, o MPLA venceu as eleições com 51,17% dos votos válidos, conquistando assim 124 deputados. A UNITA obteve 43,95% dos votos, elegendo um total de 90 deputados. O PRS foi a terceira força mais votada nestas eleições, de acordo com os resultados finais definitivos, com uma percentagem de 1,14%, conquistando 2 mandatos na Assembleia Nacional. A FNLA obteve 1,6% dos votos, num total de 66.337, conquistando também 2 deputados, o mesmo número de eleitos do Partido Humanista de Angola, que teve 63,749 votos, ficando com uma percentagem de 1,2%. A Casa C perdeu todos os deputados que tinha, obteve 0,76%, o que equivale a 41.446 votos. O APN e o PNJango não conseguiram chegar a 0,5% dos votos válidos e foram assim extintos, de acordo com a lei dos partidos políticos. Deputado Faria, vamos agora começar por si. O que é que levou a UNITA a alegar fraude nas últimas eleições? Quais foram as irregularidades identificadas pela UNITA que os observadores eleitorais não teriam identificado ou encontrado? É assim, nós de facto não fazemos tempestades em copos d'água, não é? Toda a nossa contestação é inspirada por um conjunto de incongruências, não é? Há procedimentos. Estamos a falar sobre uma lei orgânica, não é? Sobre eleitoral. E, naturalmente, há pressupostos que são mínimos, mas fundamentais para conferir a credibilidade do processo eleitoral em si mesmo. E estamos a falar, por exemplo, da divulgação dos originais das atas, não é? Das assembleias de voto. Portanto, isto é da lei, está escrito, e quando a entidade, neste caso, a Comissão Nacional Eleitoral, e também nas vestes do Tribunal Eleitoral, o Tribunal Constitucional, são incapazes de exigir que a CNE faça cumprir a própria lei, não é? Neste caso a lei eleitoral. Então, temos aqui factos abundo, suficientes para nós contestarmos o processo. E isto não foi apenas um clamor da UNITA enquanto parte interessada, mas também um clamor da própria sociedade, não é? Porque são os maiores interessados, é o soberano povo, não é? E ele é que tem o poder e exerce essa soberania de forma periódica através do sufrágio universal. E o sufrágio universal não deve ser de forma alguma contaminado pela batota e a fraude, mas sim deve ser credível, livre e transparente. Nós, portanto, averiguamos que o processo estava longe de ser transparente, livre e justo, não é? Então foi daí que nós disputamos, não é, a lisura do próprio processo. Mas, como nós sabemos, fomos às instituições públicas, as instituições do Estado ainda sofrem, não é, da privatização do Partido-Estado. Portanto, isto são organizações, a CNE, o Tribunal Constitucional, em vez de prestarem um serviço ao Estado de qualidade,
prestam de facto um serviço integralmente ao partido no poder, neste caso o MPLA. E porquê? Porque foi incapaz de produzir as atas sínteses que deveriam ser publicadas no site da CNE. Até hoje não vimos evidência alguma, não é? Não sei se por que cargas de água, não é? Mas são os vícios do processo eleitoral que foram vastamente contestados, não é? E há alguma mácula que nós temos de ultrapassar naturalmente, porque eleições fraudulentas não conferem legitimidade a qualquer governo, não é? E o preço da falta de legitimidade é esta governação errática, não é? Que está constantemente a tatear, mas não consegue ir ao âmago, que é a resolução daquilo que o MPLA diz sempre como cantilena, não é? O mais importante é resolver os problemas do povo. Mas nós estamos constantemente a ver um governo que governa contra o povo. Neste caso, eu não sei se haverá um outro governo no mundo que seja como o MPLA, o governo do MPLA que governa contra o povo. Portanto, isto Para é um finalizar, problema gravíssimo, não é? É um problema gravíssimo. E naturalmente a UNITA teve de tomar decisões, e essas decisões não foram tomadas do topo apenas, não é? Descurando também o clamor das bases, mas foi uma consulta extensiva das próprias bases que decidiram emandar os deputados, mesmo assim, os deputados, 90 deputados, para fazerem a luta dentro das instituições. Portanto, e o diagnóstico sobre a qualidade da nossa luta dentro das instituições foi claríssima e convincentemente apresentado no dia 23, não é? Na sexta-feira, pelo presidente do grupo parlamentar, o deputado Liberty Chiaca, não é? Obrigado. E como a verdade dói, o MPLA reagiu, não é? Era interessante também, não sei, convido os ouvintes que lessem 4 páginas do comunicado de resposta do MPLA, não é? Era de facto bom se calassem. Obrigada, Dr. Faria. Dr. Cicato, falou-se na altura de uma CNE envolvida em vícios. Aliás, há instantes o Dr. Faria trouxe ao de cima esta questão e que terá agido a reboque do partido no poder. Que CNE temos hoje, envolvidos 2 anos, desde as últimas eleições? Por hoje fala-se, por exemplo, na possibilidade de um voto eletrónico nas próximas eleições. Claudimiro, o que é importante é, primeiro, registarmos que as eleições foram exatamente há 2 anos, creio, e que os angolanos, mais uma vez, demonstraram em 2022 que estão apostados mesmo para a transição democrática. E é assim que se faz também com o país, mas nessas eleições, um pouco a semelhança das eleições de 2017, há lições a tirar. Há lições a tirar de parte a parte. Nós, de um lado, viemos também a ouvir os partidos políticos na oposição a fazerem as mesmas reclamações desde 2008. O mesmo discurso. E a ser real exige também dos partidos políticos na oposição e os partidos políticos no seu todo ter de repensar que tipo de eleições de facto nós queremos. Não pode ser possível que todos os anos reclamam-se eleições fraudulentas. E depois passa a ser cansativo até da parte dos próprios cidadãos, porque hoje o cidadão daqui a pouco vai demonstrar nas urnas que nem sequer quer votar, porque depois conseguirá compreender com este discurso, aqui a responsabilidade dos partidos políticos no seu todo, com esse discurso compreenderá que o seu voto não vai valer absolutamente para nada. E é uma das coisas que acredito que particularmente o MPLA e a UNITA precisam tirar como lição das eleições de 2022, que foi uma espécie de garantia da legitimidade de quem ganhou as eleições.
nós chegamos a uma altura em que o país ficou dividido em saber de concreto se o MPLA ganhou, se é a UNITA que ganhou, e porque cada uma das partes reclamava resultados eleitorais a seu favor. Isto não ficou bem para o país, até porque dividiu grandemente a sociedade. Como solução, e aqui indo já para aquilo que me faz a questão que me coloca, como solução, somos a sugerir que se o problema está na CNE, então que se reestruture a CNE, que seja uma discussão também. Aqui sim eu gostaria, já agora no campo das propostas, propor ao Sr. Presidente da República convidar os seus conselheiros também para colocar o tema CNE como sendo dos temas importantes da análise, da discussão do Conselho da República, se interessa mesmo mantermos essa CNE que ipso facto vai, entre aspas, dividindo cada vez mais a sociedade, ou há uma necessidade então de reestruturar a CNE, e se há esta necessidade de reestruturar, sob que modelo? Portanto, surgirem outras propostas, outros modelos de reestruturação. Em suma, os partidos no seu todo também precisam aprimorar mais a organização. Se é verdade que o processo não foi bem organizado, também é verdade que os próprios partidos no seu geral não ficaram bem organizados. Eu digo organizados mesmo lá nas comunidades, porque aqui às vezes passa-se a ideia que as eleições também fazem somente nos centros das cidades e tanto mais. Há partidos políticos que não têm representação lá nas comunidades. Ali onde também sai o voto do cidadão. E depois, para terminar, o Claudimir, tem a ver com os dinheiro. Nós conhecemos partidos políticos que também só surgem no período eleitoral para, como eu sempre digo, debitar um pouco dos milhões que se disponibilizam no período eleitoral. E depois, ou são extintos, ou desaparecem e já não voltam mais. E se forem extintos, voltam nas próximas eleições com novas siglas. E, portanto, isto também em si dificulta o próprio processo. Por quê? Porque os cidadãos precisam de se lhes criar um sentimento de pertença. E quem faz isso é um partido que, primeiro, tem uma identidade própria enquanto partido político. E nós hoje, essa recomendação é para a UNITA e o MPLA. Nós hoje, e precisam nos ajudar também a compreendermos isso, nós os cidadãos precisamos entender se esses partidos são de que parte. São da direita? Qual é a sua orientação ideológica? São de direita? Às vezes é muito invejante vermos os partidos dos outros nas outras paragens desse globo a discutirem ideologias. E nós temos estudantes nas universidades e fazem essas questões, mas a UNITA é da direita ou esquerda, o MPLA é direita ou esquerda, e depois vimos os discursos, os alaridos. Isto também não ajuda. É preciso que os partidos passem também uma pedagogia eleitoral. E a pedagogia eleitoral é exatamente esta. De resto, são previsões que precisam fazer e, para terminar, convidar especialistas. Nos partidos políticos existem muitos amadores políticos e, portanto, existem muitos ativistas políticos. São importantes para as massas, mas para as questões estruturais para a política e fundamentalmente para questões eleitorais, há necessidade de se consultar mesmo especialistas em eleições, especialistas em ciência política ou das outras áreas importantes, para que os partidos não apareçam só naquele conceito do avivamento das massas, de fazer passeata. Não, o partido é mais do que isto. Nós precisamos ganhar com os partidos, mas, como segmento inicial, deve-se desfazer esta CNE, se é possível. Se não for possível, estrangula os partidos, é melhor manter. Mas se for possível, é melhor desfazer-se. Doutor Ndondazinga, até que ponto partilha da ideia aqui avançada pelo Dr. Cicato? Pergunto-lhe também
e esta é uma questão que acredito tem sido muito debatida na Casa das Leis, que tem a ver com a atribuição de comissários na CNE. O MPLA pretende ter 10 comissários, mas o PRS e a FNLA dizem ter direito a um cada. Esse assunto dos comissários... Por favor, Dr. Faria, parece que quer fazer uma correção. É 9. 9. Muito obrigada. É muito obrigada pela correção pontual. Okay. Eu gostaria, antes... Não, presidente à parte. São 17 ao todo. 16, Exato. Portanto, que partilham os partidos. Neste momento, MPLA tem 9, a UNITA tem 4, a FNLA 1, PRS 1, Casa CE 1, que deve sair para a PH entrar. Mas depois vamos entrar nesses meandros. Mas eu gostaria de fazer ainda um comentário à volta deste tema mesmo que está aqui em debate. Dizer que há um recuo estratégico, uma regressão em termos da democracia no nosso país. Por quê? Por que digo isso? Há um freio que estamos a assistir sistemático da construção do Estado democrático e de direito. Portanto, estamos a constatar a aprovação de leis pela maioria parlamentar infernal do MPLA, é o termo que convém, porque eu acho, ou tenho constatado, um certo sadomasoquismo nesse grupo parlamentar, que insere-se dentro do seu próprio povo e toma decisões, aprova legislação que efetivamente prejudica o seu próprio povo onde ele está inserido. Portanto, é um certo sadomasoquismo. Portanto, nós estamos a caminhar neste momento para o totalitarismo. Estamos a dizer que é um sistema político em que todas as atividades sociais são dominadas pelo Estado. O doutor Cicato perguntava de que natureza são esses partidos, se são de esquerda ou de direita. Aqui, quando o totalitarismo acontece mais naqueles partidos de extrema esquerda, portanto, que são de origem comunista ou socialistas. Portanto, estes têm sistema de dominar sobre tudo e todos. Portanto, não deixam margem de dúvida, margem de manobra para uma forma legal de oposição. Estrangulam, sufocam a todo gás a oposição. Portanto, são um tipo de partido que são autocrata, que têm os seus dirigentes, e sobretudo no caso, se tiverem, no nosso caso concreto, poder executivo, é um titular, é um poder pessoal, portanto, e essa pessoa procura a todo custo ter um poder absoluto e ilimitado, um soberano ilimitado. Esta é a vontade que nós temos constatado que o MPLA está a caminhar. Portanto, é extremamente perigoso para um Estado democrático de direito em construção. Portanto, os direitos, as liberdades e garantias fundamentais são restringidos e sufocados. Esta é uma verdade. Vou dar exemplo, direito à vida. Volta e meia há mortes, há pessoas mortas em todos os lados. Isto é que as pessoas perderam o direito à vida, que a Constituição consagra. Isto está a acontecer. O SIC vem aqui a terreiro dizer, vão investigar e nenhuma solução vai aparecer. Se são os próprios integrantes do SIC que matam. É agora a SIC vai investigar e vai nos dar. Vamos esperar para ver que tipo de resultado vão dar. Direito à integridade pessoal já não existe neste país. Portanto, isso é muito sério. Inviolabilidade de domicílio, a polícia chega, entra nas casas das pessoas sem mandado de captura. Doutor Ndoda, com isto tudo quer dizer que houve um recuo à democracia desde as últimas eleições gerais em 2022? Deixa-me só concluir ainda sobre os direitos, depois vou chegar na questão dos comissários. Direito à liberdade física e à segurança pessoal. O direito de não ser sujeito a qualquer forma de violência por entidades públicas ou privadas. Você vai nas esquadras e encontra pessoas a serem tratadas de forma degradante, porrada em cima deles, katanas, bater com katana. Esses órgãos lá de PIP, de SIC e outros delitos, não sei o que estão a chamar, passam a vida. Eu assisti, vi e repudiei isso lá mesmo, in situ. Isso é grave para um país que se quer democrático. O direito de não ser torturado nem tratado
ou punido de maneira cruel, desumana e degradante. Eu vi, não é me contar. E posso dizer qual é a esquadra e apontar até, se for possivelmente, nome dessas pessoas, dessas entidades. Portanto, a liberdade de expressão e de informação está limitada, liberdade de imprensa sem censura prévia, mas agora há censura, sobretudo nos órgãos de comunicação social pública, de natureza política e ideológica. Não temos o mesmo direito que o MPLA tem na TPA, na Rádio Nacional e em todos os órgãos de comunicação pública. Essa é uma verdade. Está a olho nu. Da mesma forma que tratam as matérias do MPLA, não é da mesma forma que tratam as matérias da UNITA. Os líderes, quer da UNITA, quer da FENELA, não são chamados, passam anos. Doutor Nondazinho, nem são entrevistados. Que seja bastante. Ok, vamos avançar. Direito de antena, de resposta, de réplica política, liberdade de reunião, liberdade de reunião e de manifestação. Volta e meia, as manifestações são repudiadas, são canceladas, são reprimidas. Liberdade sindical, estamos a ver o que passam os sindicalistas a serem. Portanto, sufocados, direito à greve, proibição do low-cost. O que se passa? Fazem greve e são despedidas os trabalhadores. Participação na vida pública, acesso a cargos públicos. Os cargos só são dos militantes do MPLA. Os demais partidos não. E sobre os comissários? Sobre os comissários, para dar uma pincelada sobre os comissários. Sobre os comissários, na regra, matematicamente, de acordo com a configuração e os resultados eleitorais e tendo em conta os preceitos legais, o MPLA e a UNITA o MPLA deve ter neste momento 8 comissários. A UNITA 5, porque subiu para 90 deputados e os resultados eleitorais também têm o sentido ascendente. Portanto, matematicamente, em termos de cedência, o MPLA que deve ceder para ficar com 8 e a UNITA subir para 5. E há a representação obrigatória que a lei estabelece, que é o respeito pelas minorias. Isto implica dizer, tanto o PHA, a FENELA e o PRS devem ter um comissário cada um. Portanto, devem se fazer representar na CNE. Isso é a lei que diz, é que obriga isso. E, naturalmente, os GACES devem ser partilhados assim. O MPLA não quer perder porque não quer um empate técnico. Porque, tirando o presidente da CNE, ou do CPE, ou CME, qualquer nível que seja, dos GACES, então, se tiver 8, a oposição também vai ter 8. Há um empate. Se PH fizer mesmo oposição real, com a FENELA, a PRS e a UNITA, portanto, o MPLA não vai conseguir mais fazer passar as suas decisões ou deliberações, porque há um empate, a não ser que conte com o desempate do presidente, que muitas das vezes também são influenciados, porque muitos deles são mercantilistas, assumo, mercantilistas. Obrigada, doutor Nondazinga. Consumiu algum tempo a mais. Pronto, vamos aqui tentar ser breves. Peço-lhe, doutor Aragão, que nos ajude. Não peçam brevidade. Já estava a desconfiar que não havia de aceitar, mas pronto, ainda assim vou-lhe pedir que vá diretamente ao encontro à questão que lhe vou colocar. Diante do atual cenário político, económico e social do país, que cenário podemos vislumbrar nas próximas eleições em 2026? Temos estado a assistir, obrigada. Temos estado a assistir nos últimos tempos à derrota em determinados países de partidos históricos. Tal é o caso, por exemplo, do ANC de Nelson Mandela, na África do Sul, e agora, muito recentemente, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Portanto, obrigado, Claudemir. Ouvi atentamente os prezados colegas e vou já responder a tua pergunta. Permita-me aqui só em segundos, relativamente ao Conselho da República. Eu convido os meus colegas, Dr. Cicato e Doutora Aragão, não, é rápido. Eu convido, não, é rápido. Eu convido, permita-me só. Eu convido os meus colegas a lerem bem o artigo 135. Não leiam só o número 1, leiam todo o artigo. O artigo tem 5 números. E vos convido a lerem o número 5, vão perceber qual é o papel do Conselho da República. Relativamente àquilo que é o nosso tema sobre as eleições de 2022, permita-me aqui fazer
dois pontos essenciais. Aquilo que falou o prezado deputado Paulo Faria, daquilo que foi o comunicado da UNITA, foi um comunicado inapropriado. Aliás, enquanto deputado, esteve na Assembleia Nacional e viu o desempenho anual que a Assembleia Nacional teve. Em termos de atividade da Assembleia Nacional, este ano e o ano passado me parece que foi um ano muito produtivo a nível de legislação. Agora, eu entendo que, de facto, o MPLA comunicou da melhor forma possível, respondendo aquilo que foi as falsas mentiras que a UNITA apresentou no seu comunicado. Agora, relativamente àquilo que foi o desempenho das eleições de 2022, eu entendo que é importante que os partidos políticos respeitem as instituições públicas. E o MPLA é um partido político que respeita categoricamente as instituições públicas, respeita os tribunais, respeita a CNE. Aliás, o Dr. Donda Zinga fez aqui um paralelo daquilo que são os comissários. Na CNE não tem só comissários do MPLA. No Tribunal Constitucional não tem só comissários do MPLA. Quando o meu amigo Dr. Zinga diz que, permita, Dr. Zinga, quando o Dr. Zinga dizia que há censura nos órgãos de comunicação social, principalmente público, é uma mentira isso. É uma mentira. Aliás, o Donda Zinga também lá já esteve na TPA e não acredito que a direção de comunicação e informação da TPA, ele disse, doutor Zinga, só tem que falar isso, tem que falar isso. Isso não pode falar. Eu entendo que é mentira. O seu presidente, permita-me, o seu presidente do seu partido foi entrevistado na TPA. O presidente da bancada parlamentar da UNITA foi entrevistado na TPA. O presidente da bancada parlamentar do MPLA foi entrevistado na TPA. Permita, doutor Zinga. Permita, doutor Zinga. DoutorZinga, não está em Angola. Não está em Angola, não está. Na Angola em que eu estou, doutor Zinga não está. Portanto, isso não é verdade. Quando o doutor Zinga também, permita-me, está a fazer ruído assim. Doutor Zinga. Não, vai anotando. Falou, eu anotei. Falou também que os cargos na função pública é só do MPLA. Nós temos que ser políticos verdadeiros. E fazer política não é trazer falácias na rádio. Não é trazer falácias na rádio. E não é verdade, o ouvinte lá em casa sabe, que não é verdade que em todos os órgãos públicos, nos setores, só tem militantes no MPLA. Não é verdade, Tozinga. Não vamos fazer isso. Agora, sobre as eleições gerais, é importante que nós respeitamos aquilo que são as decisões das instituições públicas, principalmente da CNE e do Tribunal Constitucional. Naturalmente, houve um bom desempenho do MPLA nas eleições de 2022, houve um bom desempenho da UNITA nas eleições gerais de 2022, houve um fracasso da FNLA, houve um fracasso dos outros partidos políticos. Nós só tivemos 2 partidos políticos que estavam a fazer política naquela altura. E nós devemos reconhecer que o MPLA e a UNITA. Nós tivemos uma FNLA, se não foi extinta, eu pelo menos as minhas análises que eu fazia naquela altura, é que a FNLA seria extinta. Por quê? Porque a FNLA não estava organizada. Até hoje a FNLA não está organizada. Aliás, eu nunca vi o seu presidente em nenhuma sessão plenária para discutir assuntos do país. Eu nunca vi o seu presidente. Está sempre fora da Assembleia Nacional. Deputado Paulo Faria poderá dizer sobre isso. Está sempre fora da Assembleia Nacional. Agora, não é verdade... Permita-me. Não é verdade quando dizem que o MPLA quer levar a reboca as instituições públicas. Isso não posso acreditar e acredito que o ouvinte lá em casa também não vai acreditar. As eleições gerais foi conduzida da melhor forma possível e os partidos políticos respeitaram e devem respeitar as decisões dos órgãos competentes. Doutor Aragão, que cenário podemos vislumbrar nas próximas eleições? Um cenário muito desafiante, tendo em conta que nós em Angola temos mais jovens do que mais velhos, isso é uma realidade, mas eu entendo que as eleições de 2027, naturalmente nós em MPLA começamos a trabalhar em 2022, saímos das eleições, começamos a trabalhar, nós, como a máxima mesmo diz, nós somos o povo é o MPLA. Aliás, nós em 2027 vamos fazer de tudo para ganhar as eleições gerais. E eu espero, permita-me, eu espero que os outros partidos também trabalhem para poder chegar ao nível do MPLA. Porque o MPLA tem um nível de organização fora da média.
O MPLA é um partido organizado, excepto outros partidos que só façam arruaça e não trazem nada para o benefício do povo. 1 minuto ao Dr. Faria e depois ao Dr. Ndondazinga. Talvez Sim. começamos pelo Dr. Ndondazinga. Também vou querer Dr. um Faria. Não, Um minuto para todos. A grande questão é o seguinte, não é? Eu gosto muito de evidências, não é? E eu sou um grande defensor de que a governação tem de estar sustentada em evidências, dados. E felizmente o relatório de execução de atividades da própria Assembleia, que deve ser um documento público, não é? Traz indicadores que são sugestivos. E o comunicado de imprensa sobre a avaliação do grupo parlamentar da UNITA teve-se fundamentalmente nos indicadores produzidos pela própria Assembleia. Portanto, o que tem sido um dado persistente é que, em termos de iniciativas legislativas, tem protagonizado-se, tem estado na dianteira, se assim se posso dizer, as iniciativas por parte do titular Poder Executivo, não é? Portanto, só neste segundo ano parlamentar da quinta legislatura, portanto, o Executivo esteve com 29 iniciativas legislativas. O Executivo, o Governo, capitaneado pelo Presidente João Lourenço. No primeiro ano parlamentar, 16. Portanto, o que a UNITA diferenciou-se tanto no ano passado quanto neste ano, por exemplo, foi o seu projeto sobre a institucionalização efetiva das autarquias locais. Portanto, aquilo foi tão assertivo e, naturalmente, produto ou resultado de uma extensiva consulta pública, não é? Em abril, os 90 deputados espalhados pelas 18 províncias ouvindo o cidadão, não é? Então, em função disso, produziu-se este projeto. E este projeto foi votado em plenária e foi, digamos assim, como estratégia dos grupos parlamentares, era que se constituísse, de facto, um documento único, se fizesse a síntese, a simbiose. Não é? O grupo técnico foi constituído, isso está a trabalhar, mas, naturalmente, isto teria máxima prioridade sobre qualquer iniciativa legislativa por parte do Executivo. É assim que diz o regimento. Iniciativas, projetos da Assembleia por deputados, representantes do povo, Poder Legislativo têm prioridade sobre propostas provindas Já consumiu o do seu titular minuto, Poder Dr. Executivo. Faria. Muito Então, obrigada. é daí onde a avaliação que foi feita é que nós estamos para servir o cidadão, não para sermos peões, não é, do titular do Poder Executivo. Como estão a ser os deputados, os 124 deputados do MPLA, tristemente, não é? E Obrigado, Dr. a Faria. lei a divisão política administrativa ilustra muito isto. Né? Obrigado. E não deveria passar por despercebido. Dr. Ndondazinga, em 1 minuto, por favor. Olha, aqui o meu colega que me antecedeu respondeu uma parte daquilo, de forma telepática, aquilo que eu queria responder ao nosso colega aqui do MPLA. Obrigado, deputado. Quando diz claramente que, em termos de iniciativa legislativa, propostas de leis, o grupo parlamentar do MPLA não produziu absolutamente nada. Doutor Quando? Nda, Não, por favor, já agora gostaria que respondesse permita, a questão levantada pelo Dr. Aragão, que tem a ver com a ausência do Presidente. É nesse sentido, vou lá chegar. Obrigado. Portanto, quando o irmão aqui vem enfatizando, falar com ênfase que o MPLA é isso, o MPLA é aquilo, automaticamente nós temos aí os resultados, são aí os dados são claros. O único grupo parlamentar que produziu uma iniciativa legislativa que entrou foi o grupo parlamentar da UNITA. Todas as iniciativas legislativas são do titular do Poder Executivo. É bom destrinçarmos isso. O titular do Poder Executivo, independentemente de ser presidente do MPLA, mas a legislação, portanto, as propostas não entraram pelo grupo parlamentar do MPLA. Portanto, o grupo parlamentar do MPLA assume por ser da iniciativa do titular, que é ao mesmo tempo presidente do MPLA. É nesse sentido, podemos compreender isso. Mas quando o meu colega aqui diz que o nosso presidente não faz absolutamente nada, não fala, está aqui o deputado, que é o colega, talvez o irmão quando diz que nós vivemos noutra Angola, é real. É uma calúnia muito séria.
E deve retratar-se, porque eu posso lhe trazer, portanto, o material sonoro das abordagens do presidente, só que o presidente não tagarela, como tagarela uns deputados do MPLA, muitos deles. Alguns falam com seriedade, com idoneidade intelectual e resto, mas muitos vão ao parlamento para tagarelar, falar de qualquer maneira, até questões absurdas, abordagens que não se enquadram no tempo, no espaço. Portanto, vão lá só para falar, para lhes ver falar. Não, o meu presidente não fala assim. O meu presidente é equilibrado, é psicólogo de formação, professor há mais de 40 anos na Universidade Agostinho Neto, uma pessoa experiente que formou muitos dos vossos deputados, muitos dos ministros, até ministros do Estado, passaram por ele como professor deles. É preciso ter isso em conta. Esta é a verdade material que estou lhe transmitindo. Obrigado, e por outro lado, por outro lado, para terminar a questão do ponto número 5, que vou lhe pedir aqui, que seja bastante breve. O número 5 que o representante do MPLA levantou aqui, eu penso que está a interpretar mal a língua portuguesa. Diz o seguinte: número 5. O regimento do Conselho da República é aprovado por decreto presidencial. Quem é o presidente da República? Chama-se Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço. Ele é o titular, ele é o presidente, ele é o chefe de Estado. Ele é que elabora o regimento do Conselho da República. Como é que os conselheiros vão ter a iniciativa disso para lermos bem o número 5? O número 5 diz isso. E qual é a interpretação do português? O regimento do Conselho da República é aprovado por decreto presidencial. Agora, qual é a intervenção aqui do presidente da UNITA, do presidente da FENELA? Aqui, no número 5, que o senhor aludiu. Portanto, fala português intelectual que é, interpreta bem os termos, interpreta bem as frases textualmente, não induz aqui as pessoas. Obrigada, Porque temos domínio da língua portuguesa. Eu fiquei meio perdido. Pronto, doutor Cicato, enquanto mas eu quero enquanto tenta... Ok, sim. por favor. Por favor, pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta, por favor. Eu, na verdade, quis passar a palavra ao doutor Aragão enquanto... Não, já estou dentro das tenta faculdades. organizar o seu pensamento. Muito bem, por favor, avance. Tem um minuto para tal. Sim, já estou. Era apenas uma... Primeiro, para acolher, eu sou daqueles que normalmente acolher a recomendação do doutor Aragão, vamos sim senhor ler, e vamos ler também o regulamento, não é? Portanto, o próprio regulamento, mas para dizer que regimento, mas continuo, eu não sei se os colegas me permitem continuar. Pronto, para dizer que isto é normal, é próprio aqui da conversa, do debate, e é perfeitamente. Exatamente. Estamos sempre a aprender. Mas em relação ao tema especificamente, eu estou preocupado ainda mais agora no debate aqui na Rádio Despertar, porque eu consegui perceber que os partidos políticos ainda estão muito distantes um ao outro em relação à própria Comissão Nacional Eleitoral. E eu olho para o calendário político, tenho literalmente aí a volta de 3 anos para as próximas eleições. Portanto, uma reflexão que poderíamos fazer é exatamente esta. Do ponto de vista político-partidário, e porque os partidos são os entes que vão participar diretamente deste processo, é mesmo importante a manutenção atual desta série? Há mesmo necessidade de manter ou há necessidade de se levar uma abordagem sobre a discussão de uma reestruturação da própria CNE? Claro que isto é o mérito de todos, não é? Mas seria bom levarmos isso a uma reflexão. Para evitarmos o mérito de quem seria, de quem não seria, mas seria importante. Aqui sim eu até gostaria de dirigir a todos os grupos parlamentares, não é? Portanto, uma iniciativa neste sentido, os próprios partidos políticos também colocar isso na sua agenda política, mesmo a nível do titular do Poder Executivo. Nós temos desafios para a frente, maiores, e acredito que um dos principais desafios que nós vamos ter agora, apesar de não se falar, mas poderá ser uma possível revisão da Constituição já a partir de 2026, nos meus cálculos,
e um dos pontos essenciais será exatamente a Comissão Nacional Eleitoral, que será até traduzido para um dos campos políticos. Mas para terminar mesmo o meu minuto, e isto aqui é importante, é preciso também percebermos que, de um lado, há esta necessidade de ter que se reestruturar a Comissão Nacional Eleitoral. Do outro lado também há que avaliar a sensibilidade que comporta a própria Comissão Nacional Eleitoral. Ora, na Comissão Nacional Eleitoral estão representados os partidos políticos, tanto com assento no Parlamento. Ora, qualquer alteração, qualquer reestruturação da Comissão Nacional Eleitoral precisa ser discutida aí, mesmo a nível dos próprios partidos políticos, sob pena de, em pouco tempo, criarmos um outro problema, tanto não muito bem avaliado, porque eu sinto que isso notou-se nesta proposta de alteração da CNE agora. Notei que a nível dos partidos políticos havia exatamente esta discussão interna até. Portanto, qualquer mexida que se pode fazer também há esta necessidade de se discutir um pouco mais adentro. Muito bem. Doutor Aragão, por favor, em um minuto, seja breve. Sempre me limitar o meu tempo, né? Mas pronto. Não é um minuto mesmo, é um minuto. Não, Eu é penso, verdade. em respeito também não é verdade, meus mas colegas tem aqui a palavra. do painel. Eu penso que era bom que os partidos da oposição tentassem ser um partido maduro. Não, permita-me só. Partidos mesmo na oposição. Na oposição, sim senhor. Devem ser maduros. E não podem pensar que Angola é uma creche. Angola não é uma creche. Angola é um Estado democrático e de direito. Angola é um Estado democrático e de direito. Os partidos aqui presentes, UNITA e FNLA, devem ser partidos maduros. E não são. Agora, naturalmente, não são maduros. É grave, pode considerar sim, mas não são da minha perspectiva. Não são. O doutor até conhece, o Paulo conhece. Permita, não estão a me deixar falar. Só o seu microfone está ligado, doutor. Não, mas não está a Aragão, me por deixar favor, falar. prossiga. Não está a me deixar falar. Prossiga. Não é? Tem dificuldades aos em serem demais democratas. convidados, por favor. Eu penso que não têm dificuldades em serem democratas. Aqui um ponto de ordem, pode dar sequência. Obrigado. Portanto, eu entendo que as eleições de 2027 serão eleições muito desafiantes para o nosso país e que todos nós devemos nos envolver na organização. Eu tenho dito que é importante mesmo a gente respeitar as instituições públicas. E nós temos partidos na oposição que desrespeitam as instituições públicas muito antes do processo eleitoral começar. Começam já a vir com falácias de que o processo não será bem conduzido, começam a trazer ilegitimidade até de presidentes dos órgãos da CNE, dos tribunais. Eu não entendo nessa perspectiva. Eu sou de que nós devemos ser todos na mesma linhagem e se de facto houver algum problema, tem instituições credíveis que devem resolver esse problema. Aliás, o Tribunal Constitucional é daquele tribunal eleitoral na fase das eleições, vem nas vestes de tribunal eleitoral que traz decisões para qualquer partido político que vá lá bater as portas. É essas instituições que nós devemos respeitar. Aliás, é mesmo esse tribunal que é atirado pedra pelos partidos políticos. É este tribunal que deu razão à primeira vice-presidente da UNITA, não sei se é a primeira vice ou segunda vice, que deu razão à UNITA, que está lá na Assembleia Nacional. Portanto, nós devemos respeitar as instituições públicas. Obrigada, doutor Aragão. Agora, 37 minutos passados da hora 14. Continuamos aqui a olhar para os assuntos que marcaram a semana. Vamos avançar já para o terceiro, que tem a ver com a crise no PRS. O partido remarca 5º Congresso Ordinário para outubro deste ano. Depois do Comitê Nacional ter remarcado na quarta-feira a realização do 5º Congresso Ordinário para os dias 1, 2 e 3 de outubro próximo, na quinta-feira, portanto, no dia seguinte, a Comissão organizadora do conclave anunciou que dos 3 pré-candidatos inicialmente conhecidos, apenas 2 avançam para a disputa da liderança do partido. Trata-se do presidente cessante, Benedito Daniel, e Sapal António, que tinha remetido no Tribunal Constitucional providência cautelar na sequência do chumbo à sua candidatura em março. A candidatura do líder juvenil do partido, Gaspar dos Santos Fernandes, que também tencionava concorrer no Congresso, voltou a ser
rejeitada. Bem, vamos começar agora por si, Dr. Cicato. O Estatuto do PRS prevê multiplicidade de candidaturas. Partindo desse princípio, podemos afirmar que está agora reposta à legalidade? Pronto, não conhecendo na totalidade os estatutos do PRS, mas por aquilo que se nos chega no dia a dia, consegue-se perceber que se está a fazer um exercício para que o PRS venha a realizar o seu congresso. Creio que estamos recordados que o PRS deveria ter realizado o congresso, creio, no mês de abril. No mês de abril. E não fê-lo exatamente por razões também públicas, não é? Portanto, os candidatos apresentaram providências cautelares e o Tribunal Constitucional anuiu nesta altura e orientou o PRS a abster-se de realizar o congresso sem que pudesse então organizar melhor, estruturar melhor a nível interno e por conta disso creio que há um desafio que vi com o PRS que creio que é um desafio que os partidos políticos precisam rever. O que é que acontece? A dada altura, há uma cláusula nos estatutos dos partidos políticos que limita exatamente os que tenham sofrido sanções de concorrer à liderança, dos partidos. E o que é que o Tribunal Constitucional veio fazer da leitura que se pode fazer, por exemplo, do Acórdão 880, que é este acórdão que está disponível na página do Tribunal Constitucional, é exatamente mostrar ao PRS e eventualmente aos outros partidos que aquela cláusula específica é anticonstitucional. Portanto, nessa altura, qualquer partido que tenha uma cláusula desta, a princípio precisa rever também a nível interno, sob pena de limitar os direitos de militantes que tenham sido sancionados de concorrer à sua liderança. Depois, o que se vê agora, creio que com o PRS é exatamente um desentendimento. Eu creio que o PRS... Não é uma crise, apenas um desentendimento. Eu entendo ser um desentendimento. Porque crise é um nível um pouco mais elevado, porque não há gente no PRS a remarem um contra o outro. Portanto, eu sinto que há interpretações apenas diferentes em função daquilo que são os pronunciamentos que vêm. De um lado temos o Dr. Benedito Daniel e a sua direção, e do outro lado temos o Dr. Sapalo António e o outro candidato, o jovem Gaspar dos Santos. Gaspar dos Santos Fernandes. Uhum. E, portanto, o que deve, e aqui sim, seria até talvez politicamente certo, é que, sendo da mesma família política, havendo necessidade de se realizar o Congresso com a harmonia e reestruturar o partido, o que seria de recomendar é ultrapassarem ainda as quesilhas estatutárias, encontrarem uma plataforma de diálogo. Portanto, entre as partes. Se são três os candidatos, né, no caso, ou pré-candidatos ou os candidatos, e o PRS tem mais velhos. Todos os partidos têm aqueles colégios de mais velhos. E há determinadas diferenças que às vezes não se resolvem a níveis estatutários, às vezes não encontram tanto lugar. Portanto, um diálogo mais aberto, uma conversa entre as partes, não diria até tanto de negociações. Se quiserem negociar também, creio que se for para o bem do partido não seria nada mal. Seria uma das opções e permitir então que todos os candidatos participem deste congresso. Uhum. E porque é preciso notar, o PRS primeiro está numa linha de 7 anos para a realização de um congresso. Portanto, isto no âmbito da lei dos partidos políticos, o PRS está numa linha, e também o PRS precisa agora se reestruturar
Porque há desafios políticos aí à frente, há eleições e há outros desafios por responder. Obrigada, Dr. Cicato. Dr. Ndondazinga, a situação idêntica aconteceu com a FNLA em 2021. O Tribunal Constitucional travou a realização do 5º Congresso Ordinário da FNLA, decorrente de um recurso interposto pelo suspenso secretário-geral da FNLA, Pedro Dalla, segundo a fonte da Comissão Preparatória do Congresso. Até que ponto estes atos enfraquecem a oposição, que era suposto dar o melhor exemplo de organização quanto a processos de sucessão, ou até que ponto denotam estes atos falta de democracia interna em determinados partidos políticos? Olha, corrigir o aspecto que a Claudimé levanta aqui sobre o Dr. Pedro Dalla, o então secretário-geral, não foi uma iniciativa de uma ação intentada por ele ao tribunal em 2021 que fez com que o Congresso fosse retardado. Não, não foi isso. O que foi o Acórdão 681, advindo de uma ação intentada por determinados militantes, um deles é o Dr. Daniel Antônio Afonso, que levou o tribunal a travar, portanto, o Congresso que estava em preparação. Muito bem, para poder congregar todos os militantes. Portanto, a decisão do tribunal estava no bom sentido. Devemos reconhecer isso, para uma abrangência, portanto, para a prática da democraticidade interna, que estava a enfermar na altura, em 2021. Aliás, todos nós nos batemos sobre essa situação. Aliás, intentamos uma série de ações junto do Tribunal Constitucional, que todas desembocaram necessariamente na solução que deu para irmos a um congresso de unidade, um congresso de reconciliação, que foi de setembro de 2021. Portanto, foi de certo modo motivacional, portanto, aquela decisão do tribunal naquela altura. Agora, fazendo uma analogia do caso Periense, é o mesmo, porque houve uma providência cautelar intentada pelo Dr. Sapalo Antônio, e que levou o Periense a reajustar a sua marcha rumo ao Congresso. Portanto, isso é normal, acontece na vida dos partidos políticos, porque tudo está legislado efetivamente na base do artigo 17º da Constituição da República de Angola, que é a norma estruturante, e temos a Lei 22/10, de 3 de dezembro, que regula essas matérias todas. E no que tange à disciplina partidária, que o Dr. Cicato aqui disse, o artigo 29º da Lei 22/10 está clara. Diz que o ordenamento disciplinar a que ficam vinculados os filiados de todos os partidos políticos em Angola deve, portanto, respeitar o exercício dos direitos consagrados na Constituição, por um lado, e os deveres, a prática, portanto, dos deveres que estão prescritos. Portanto, é nesse sentido que é normal que os partidos tenham requisitos para ascensão a este ou aquele cargo, sobretudo o cargo máximo, que é de presidente do partido. Não é qualquer pessoa que chega a este cargo. Portanto, vamos banalizar também. Por isso, há regras, há requisitos que são, de certo modo, rigorosos para efetivamente atingir este cargo. Não é porque entrou no partido, volta e meia, ascenda ao cargo de presidente do partido. Isso é banalizar. E depois os partidos... No caso, quem tenha sido sancionado... Depende da sanção. Doutor Cicato, depende do tipo da sanção. Há sanções que são atenuadas, que efetivamente não afetam o direito a este ou aquele cargo. E há sanções que impedem mesmo. E há sanções até duras. Há sanções, suponhamos que tem... A recomendação é exatamente esta, que é preciso mesmo também os partidos políticos lerem até a nível da jurisprudência o artigo 880, porque o artigo 880 até ocupa aí uma página somente da explicação a respeito disso. Pode ser útil para os partidos políticos, porque deixa mesmo claro que
a menos que o indivíduo tenha sido condenado e tenha perdido os seus direitos civis e políticos, portanto, o indivíduo não está coartado, por mais que tenha sido sancionado, não está coartado a concorrer, portanto, às funções de liderança do seu Não, mas a lei está clara nesse sentido. E os partidos é que precisam olhar para este acórdão e tirarem as ilações devidas. Portanto, não há problema nesse sentido, a interpretação jurídica, portanto, dos nossos estatutos tem sido feita pelo próprio tribunal, que aprova e divulga em Diário da República. Se houver questões que contrastam com, portanto, aquilo que é o normativo aprovado através da Constituição, da lei dos partidos políticos, eu penso que não passa. Portanto, é nesse sentido. Obrigada, Dr. Ndondazinga. Dr. Mário Aragão, também queremos ouvi-lo a respeito. Qual é o congresso, a seu ver, que congresso teremos com Benedito Daniel e São Paulo António? Qual é o cenário possível? Portanto, eu entendo que vamos ter um cenário de um congresso não muito congregador, uma vez que o Tribunal Constitucional fez sair o acórdão, penso eu, em abril, e que até o momento o PRS não cumpriu aquilo que foi a orientação do Tribunal Constitucional. É preciso que os políticos saibam, e a sociedade em geral, que as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório. Aqui não há faculdade, não é facultativo. Dr. Mário, é mesmo obrigatório a decisão. Qual foi a orientação, só para podermos analisar aqui a orientação do Tribunal Constitucional era para reorganizar o processo de candidatura do concorrente que faz a providência e nos próximos dias fazerem ou realizarem o tal congresso. Daí que, infelizmente, nós estamos a ver um presidente do PRS a querer perpetuar-se no PRS. Eu entendo que o candidato Gaspar Fernandes é jovem e tem ambições, e é isso que a sociedade precisa de jovens à frente das direções partidárias. Mas nós jovens temos que também aprender que dentro dos partidos políticos há estatuto. E além do estatuto, acredito que é assim em todos os partidos políticos, há um documento que vai narrar, que vai regular as eleições, quer presidenciais, quer para outros órgãos. Agora, é importante que os candidatos saibam e conheçam estes instrumentos. Porque se não conhecer esses instrumentos, naturalmente vão pensar que de facto o partido A ou B está a ser favor o A ou o C. Até que enfim o Aragão está a acertar. Não, nós somos. Nós naturalmente estamos aqui não só para fazer política, mas estamos aqui para falar a verdade, trazer as verdades para o ouvinte aprender. É um exercício que nós devemos fazer. Agora, o PRS deve aprender com os partidos modernos. O PRS deve aprender também deixar com que os processos sigam a sua forma natural. Agora, é importante, eu tenho dito que é importante que o PRS cumpra a decisão do Tribunal Constitucional. Muito obrigada, Dr. Mário Aragão. Por favor. Também, né? Não, naturalmente o MPLA aliás, da mesma forma. Sim. Não, deixa-me responder. Não. Presidente não, jovem no MPLA. O MPLA. Aragão, por exemplo, candidato. Não, permita-me. O MPLA é um partido de Estado. O MPLA é um partido com muita responsabilidade. Da mesma forma que nós temos o nosso estatuto, o MPLA tem a forma própria para a eleição do presidente do MPLA. Tem uma forma, naturalmente, o MPLA é um partido que está a acompanhar a dinâmica. O MPLA está a acompanhar a dinâmica e vamos aguardar o Congresso de 2026. Vamos aguardar o Congresso de 2026. O senhor porta-voz Teves Hilário é a pessoa indicada para falar relativamente
exclusivamente deste quesito. O que eu posso dizer é que o MPLA é um partido sério, é um partido que pensa a juventude, é um partido que, de facto, já está a trabalhar para o Congresso de 2026. E, naturalmente, qualquer dia nós podemos ter candidatos jovens. Aliás, o presidente do MPLA é jovem. Muito bem, Dr. Maria Aragão, muito obrigada. Vamos passar agora a palavra ao Dr. Paulo Faria. Estamos agora com 14h53 minutos. Dr. Paulo Faria, qual é a sua visão sobre este turbilhão do PRS? Não, assim, eu só gostaria, antes de responder à sua questão, de facto, senti-me um bocadinho arrepiado, não é? Pelo que aqui o caríssimo companheiro Paidel Mário Aragão definiu o MPLA como sendo um partido de Estado. Portanto, é uma classificação que destoa toda a taxonomia possível, não é? Na ciência política, não é? Existem os partidos de massa, os partidos de quadro. Portanto, agora, queria dizer talvez que o MPLA é um partido de Estado. Aí sim, e de facto é o que tem sido, não é? E daí o que nós temos hoje. Não é? Estamos a tentar vencer através de medidas que têm sido tentadas, como a reforma do Estado, mas que têm de ser muito mais acutilantes. Doutor Faria, vou-lhe pedir que não se desvie muito do nosso tema, porque depois vamos cair o MPLA, num outro assunto. Partido de Estado e definir-se, não é? Por favor, porque é aquilo aí, o MPLA pisca a esquerda, o MPLA pisca a esquerda e cruza a direita e vice-versa. O assunto... Não, isso dito por ouvir, dito por antigo Doutor Faria, Virgínio Fontes Pereira. Doutor Faria, O MPLA pisca a esquerda, vai à direita. Pisca à direita, vai à esquerda. Doutor Faria, Então, Doutor tem Faria de e demais definir-se. convidados, o assunto em questão é a crise, ou a alegada crise no PRS. Por favor, vou-lhe pedir, Doutor Faria, Não, mas é assim, que eu reincide de facto quando eu vi essa abordagem. questão, estamos aqui a fazer uma espécie de fazer autópsia, não é, com o corpo ausente, ou meter a seara, a foice na seara alheia, porque não está aqui alguém do PRS para, de facto, ter também o seu ponto de vista. Exatamente. Mas toda a minha análise vai basear-se também o que eu li, não é, sobretudo no Novo Jornal, um artigo de David Filipe muito interessante. E para mim a grande questão é que o Sapalo António, não é? Depois de facto essa providência cautelar ao Tribunal Constitucional que conteve a realização em abril do Congresso, não é? Por se identificarem vícios, um deles é a própria violação do regulamento e o estatuto deste partido PRS. Então vamos lá ver se criem todas as condições nos termos da própria lei dos partidos políticos e da própria Constituição e que haja efetivamente a inclusão. Não é? Mas o que nós estamos a ouvir aí é que houve a realização, por exemplo, a reunião que definiu o dia, creio eu, o dia 2 e 3 de outubro, datas para a realização do Congresso, não teriam sido inteiramente consensuais essas datas. Algumas pessoas foram excluídas, não é? O António, aliás, o Gaspar dos Santos Fernandes, disse que não participou da reunião do Conselho Político. Portanto, é de facto um sintoma negativo, não é? De que o senhor Benedito Daniel quer subverter normas para, de certa forma, ganhar algum protagonismo, concorrer sozinho. Isto seria, de facto, um contra-exemplo, não é? E não nos esqueçamos que o Giovanni Sartori dizia que os partidos políticos não surgem do nada, são uma emanação de um determinado milieu social, cultural, político, não é? E o PRS tem de ser consequente àquilo que é a sua matriz identitária, não é? E não pode fazer política voltada apenas no líder, mas tem de ser uma política voltada sobretudo no pensar e sentir dos seus militantes, não é? E de facto os sinais da própria PRS, não é, na Assembleia Nacional quanto ao posicionamento em algumas leis, por exemplo, a própria divisão política administrativa, não é, absteve-se, e outras leis em que estranhamente às vezes secunda, não é, o MPLA, sem entendermos. Portanto, é um partido que deveria, ao meu ver, cuidar-se, não é, para não alienar as suas bases, não é? Então, tenho aqui o desafio de, sim, fazer cumprir o
quórum do Tribunal Constitucional, mas também, acima de tudo, ser consequente, não é? Que tipo de renovação social o PRS quer ver em Angola, não é? E isto é uma questão que interessaria não só ao líder em si, mas fundamentalmente à sua base eleitoral, não é? Tradicional. Muito bem, obrigada, Dr. Paulo Faria. Agora restam-nos apenas 2 minutos, significa que, relativamente ao último tema, vamos ter de ser bastante breves. João Lourenço chama para encontro alargado dirigentes dos CAPs para discutir vida interna do partido. O líder do MPLA, João Lourenço, agendou para a próxima segunda-feira, portanto amanhã, um encontro no Centro de Conferências de Belas, aqui em Luanda, com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido, CAPs, de todas as províncias do país. Segundo consta, o encontro terá entre os objetivos principais avaliar o estado organizativo e funcional do processo de redinamização, assim que está correto, das estruturas de base do MPLA, com maior enfoque para a realização das assembleias de balanço e renovação de mandatos do comitê ou dos comitês de ação. Vamos pedir a cada convidado 1 minuto de abordagem sobre esse assunto. Vamos começar por si, Dr. Ndondazinga. É uma boa iniciativa interagir com as suas bases. É muito bom para efetivamente buscar fazer uma radiografia real daquilo que são as preocupações, portanto, das bases. Porque, repara, acompanhei atentamente uma abordagem de um dos militantes do MPLA, que é o general Paca, que dizia que muitos são bajuladores, que estão nos CAPs, que vão lá apenas para bajular. Eu daria como conselho que é uma rica oportunidade para os militantes, portanto, os que estão nas bases, que dirigem as bases, portanto, os CAPs, os comitês de ação, poderem apresentar as suas preocupações, as preocupações da sociedade, das comunidades, junto do presidente do partido, que é ao mesmo tempo o presidente da República. Quais são, a seu ver, os pontos que os secretários dos CAPs deviam levar para este encontro? Levar com seriedade essa situação calamitosa que o país está a viver, o sofrimento desenfreado do povo, as falhas que existem em termos das políticas públicas, dar opiniões sugestivas, opiniões, ou melhor dito, sugestões que ajudem o seu líder, que é ao mesmo tempo presidente da República, poder realinhar, portanto, as políticas públicas para o país, porque eles estão na base, nas comunidades, eles é que sofrem, portanto, na carne, portanto, as situações que nos afligem a todos nós. Portanto, é uma rica oportunidade para nos ter intrapartidariamente, dizer ao seu líder, que é o presidente da República, as falhas que eles têm estado a notar. Muito bem, Dr. Cicato, há quem diga que este encontro entre João Lourenço e os militantes do seu partido é apenas charme, ou seja, será apenas para criar um facto político? Eu na verdade, não sou muito também crítico a tudo, né? Eu creio que o Presidente da República fê-lo nessas vestes, também poderia fazê-lo nas vestes até de Presidente do seu próprio partido, ouvir as suas estruturas de base. Eu acho que aqui a única diferença são as entidades que fazem tal. E creio que se for para radiografar o país, isto já acontece a nível dos conselhos de concertação, portanto, a nível dos conselhos de concertação isso já acontece. Se for para ouvir os militantes, os próprios militantes, portanto, há fóruns próprios do presidente do seu partido fazê-lo, mas nunca é demais ouvir. Nunca é demais ouvir a sensibilidade também, aquelas sensibilidades de base dos seus militantes, e até porque o MPLA é o partido que está a governar o país. E nunca é demais também ouvir aqueles que estão diretamente com as suas massas. Eu considero isto no âmbito de um contacto normal.
que as lideranças nos últimos também já nos habituaram, não é? Nós vemos, mesmo a nível dos partidos políticos, os líderes dos partidos políticos estão sempre a deixar, não é? Tanto, há um termo que muito se usa na política, passa-se uma ideia de que há um topo, onde estão os líderes, e depois há aqui alguém a mendigar para baixo, que eles chamam base. Portanto, então os líderes precisam sair como que do topo de um prédio, não é? Para descer as bases. E os políticos dizem isso mesmo com muito gosto. E uma ofensa tremenda isto. Portanto, por quê? Porque são os cidadãos, são os militantes. A própria democracia que falamos do país é a mesma que acontece nos partidos. Nos partidos, no país, nós os cidadãos elegemos a alguém, delegamos a nossa responsabilidade a alguém para gerir o que é nosso. Portanto, é nosso trabalhador. Nos partidos acontece exatamente a mesma coisa. Aquele senhor que está ali, que é presidente, não está no topo para vir aqui à base nos ouvir. É a ele que nós deputamos o nosso poder para gerir a nossa organização. E, portanto, há correções políticas que são necessárias a fazer. Isto é a nível dos laboratórios dos partidos políticos, a nível das assessorias. Portanto, mas para dizer que eu considero isto um encontro no âmbito normal. Portanto, o Presidente da República pode sim ouvir os líderes dos CAPs, já que agora são líderes dos CAPs, né? E falo em nome do Presidente da República, que tal também ouvir os líderes dos secretários... Não. Vai na qualidade é Presidente da República ou do Presidente? Não. Presidente do partido. Não, se for nisto, aliás, nem quero continuar a minha abordagem, porque a percepção que eu tive foi do Presidente da República que vai ouvir... Líder do MPLA. Se for Presidente do MPLA, vamos ter que considerar no âmbito do exercício normal da sua administração, enquanto Presidente do partido, ouvir as suas estruturas. Isso é perfeitamente muito bem. Dr. Paulo Faria. Isto de facto não é novo. Se não estou em erro, se foi em 2017 ou pouco antes, houve até uma máxima muito bem difundida, não é? E tornou-se até um veículo de propaganda, não é? Interna, que era, enfim, dinamizar as bases para fortalecer o partido, não é? Era isto, fortalecer o MPLA. E já se falou disto de forma extensiva, não é? Mas o resultado é deprimente, não é? Não deveria edificar nenhum membro, nem bases, não é, do MPLA. Aliás, essas bases sentem-se sem base hoje, não é? Portanto, não tem Dr. Paulo base Faria, para quer com isso dizer que João Lourenço está, no fundo, a reconhecer que há uma alegada crise interna? Não é alegada, a crise é mesmo real. É mesmo real, não é? E só um dado muito interessante. Portanto, nas eleições passadas, já que também abordamos esse tema, não é? O próprio, na Assembleia, onde o Presidente, mesmo aí, na boca da Cidade Alta, o Presidente perdeu. Não é? Então, as bases não estão nada contentes com o desempenho do Presidente da República, muito menos os cidadãos angolanos, de forma geral. E isto são dados que estão a ser muito bem refletidos no estudo que eu já referi, não é? Da Afrobarómetro, não é? Portanto, o desempenho do Presidente da República e do Poder Executivo tem sido, de facto, desastroso, não é? E então, se ele quer fazer a conexão com as bases, pode ser que lhe surja aí alguma inspiração. A inspiração para fazer aquilo que é o mais razoável. E o razoável é de facto, cumprir com a Constituição, não é? Que impõe limites de mandato, e que ele será responsável de organizar um processo de transição interna pacífica, sem grandes turbulências, não é? Sem necessidade de ele ter que se refugiar a algures, não é? Ou em Espanha ou noutro país, como teria feito o então presidente, que Deus o tenha na sua eterna glória, não é? O José Eduardo Santos, que não haja necessidade de humilhação, de ultraje, não é? Então ele é responsável de fazer uma transição pacífica nos termos da lei e da Constituição. Muito bem. Estou a pedir só os segundos, se pode me permitir. Precisamos passar a palavra. Pois, nós acompanhamos aqui uma abordagem sobre esse assunto das bases do MPLA por parte do antigo secretário-geral, Dino Matroz, e também o senhor Gino Carneiro,
que manifestou, portanto, indignação daquilo que ele constatou no Talatona. Portanto, são estas questões que também levam o presidente a poder interagir com as bases, porque dentro do próprio partido há altas personalidades, portanto, altos dirigentes do partido que falam, fazem pronunciamentos que vão no sentido de enfraquecimento das bases. Portanto, é essa a realidade. Obrigada. Doutor Mário Aragão, para encerrarmos, por favor. Sim, permita-me só aqui dar uma primeira nota ao doutor Paulo Faria. Estamos a falar de uma atividade que o Presidente da República, presidente do MPLA, enquanto presidente do MPLA, e vimos o senhor deputado sim, a trazer aqui questões de mandato presidencial. Eu penso que está fora daqui do nosso tema, senhor deputado, está fora. Aliás, a Constituição é bem clara e não vamos discutir um assunto que na Constituição não prevê. Não vamos discutir. Não, doutor Cicato, permita-me. Não vamos discutir. Relativamente à atividade da manhã que o maior partido de Angola vai realizar, tem como lema o seguinte, e espero que os senhores levam e dissipam também o nosso lema. É todos para as bases, todos para as comunidades. Este é o lema do encontro da manhã. O Presidente da República vem ao encontro dos primeiros secretários dos CAPs de toda Angola. Estamos a falar aí certamente de 3 mil militantes que vêm a Angola. Esse número de 3 mil militantes poderemos considerar como se fosse que vem a Luanda. Poderemos considerar provavelmente um congresso. Poderemos considerar como um congresso. O número, doutor Faria, tem que permitir falar. Poderemos considerar como se fosse um congresso. Não é? São 3 mil militantes que venham a Luanda, de Cabinda ao Cunene. Naturalmente, não é antecâmara do Congresso. É uma atividade onde o presidente... Da boca, doutor, não é antecâmara. Já não é se é uma antecâmara não para é, o Congresso que não é. Também admitir uma opinião. Por favor, prossiga, doutor Aragão. Não, é uma opinião que não colhe no momento. Mas não é uma antecâmara do Congresso. Aliás, nem todos os militantes que vão participar da reunião serão mandatados ao Congresso do MPLA. Não são todos. Nós estamos a falar de 3 mil militantes de Cabinda ao Cunene. É só para ver que, de facto, o MPLA continua a ser o povo e o povo continua a ser o MPLA. É só para vermos isso. Permita-me. Eu deixei... Não vou permitir. Não vou permitir. Atenção, Não vou permitir. Porque eu estou no meu momento. Vamos deixar o doutor Mário Aragão terminar. Eu ouvi os colegas. Já estamos além do nosso tempo. Eu ouvi os colegas. Eu penso que os colegas, deputado Faria, do doutor Cicado, do doutor Zinga, não têm dificuldade em ser democratas. Portanto, esta atividade é de facto uma atividade que vai arrepiar os partidos da oposição. Estamos aqui a ver. Na oposição. Vai mesmo arrepiar. Naturalmente, vai arrepiar. Agora, é importante vermos que é a segunda vez que um presidente do partido do MPLA conversa nesta dimensão. O primeiro encontro, estamos a falar aí na década de 77, pelo presidente pelo presidente Dr. António Agostinho Neto. Agora, em 2024, João Lourenço continua a fazer história com este novo encontro. Portanto, é a segunda vez que um presidente do MPLA vai sentar com os militantes da base. A nossa base continua firme, dizer o doutor Paulo Faria, para concluir, dizer o doutor Faria, para ficar tranquilo. Doutor Aragão, este espaço temporal que se deu, o que é que isso denota? Apenas 2 vezes, primeiro com o presidente, o saudoso António Agostinho Neto, exatamente. 77, foi 77. Só agora é que há um outro encontro com as bases, ou seja, com os CAPs. O que é que isso nos leva a refletir? Não nos leva a reflexão negativa. Isso não quer dizer que o MPLA não está com as bases. Nós estamos a falar do encontro a nível do presidente do MPLA. Mas os primeiros secretários, o secretário-geral, estão sempre com os primeiros secretários nos CAPs. Aliás, nós MPLA descemos as bases e subimos com as bases.
Descemos as bases, subimos com ela. Dizer o doutor Paulo Faria, fica tranquilo que as nossas bases continuam melhor que as bases que a oposição não tem. Obrigada, doutor Mário Aragão. Estamos mesmo a encerrar. Doutor Cicato, em segundos, estamos mesmo a encerrar, já não temos mais tempo. Só que o doutor, eu queria mesmo só, não é neste âmbito, mas queria mesmo só fazer uma nota prévia. Era mesmo só uma nota prévia com a permissão. Por favor. Com a permissão. Vamos evoluir. A minha nota é prévia sobre 3 coisas importantes. Primeiro doutor Aragão é acadêmico de quem eu reconheço o mérito. Estamos aqui diante dos outros, estamos a falar para casa. Um partido político, neste nosso Estado, na República de Angola, na República Popular era admissível, mas na República de Angola, um partido político não pode ser o povo e o povo este partido político. Doutor, há tempo de corrigir isto. Isso é no âmbito da ciência política e eu não posso compactuar. Agora, a outra coisa... Tá bem, agora estou a passar por outro tema. Estou a passar por outro tema, por favor. A outra questão é, eu quero que os senhores políticos ajudem-me a corrigir o léxico político. Doutor, os partidos políticos não se constituem para a oposição ou para o poder, ok? Ou seja, não existe partido do poder nem partido da oposição. Os partidos são sempre na oposição, no poder quando estão. Por quê? Porque são sempre transitórios. Isto é importante porque nós estamos a falar para casa e nós temos jovens essa hora a nos ouvir que querem também aprender. Obrigada, doutor Cicato.